Olá. Sabe, quando a gente pensa nos líderes de Israel, é quase automático imaginar aquela linha reta de reis, né? Começando lá na Bíblia e vindo até hoje. Só que a história de verdade é bem mais complexa, cheia de curvas e surpresas. Vamos mergulhar juntos nessa jornada para entender como as coisas realmente aconteceram. Então, vamos direto ao ponto. A grande pergunta é, afinal, quem são os reis de Israel desde Gênesis até hoje? Essa é uma dúvida muito comum e ela parte de um pressuposto que a gente vai questionar agora mesmo. E olha só, já de cara, a primeira grande revelação. Essa linha contínua de reis, ela simplesmente nunca existiu. É isso mesmo. A história real é feita de rupturas, de séculos sem um rei local, de mudanças drásticas de poder. Então, como é que foi? Vamos começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Ok, vamos voltar lá atrás, para a era dos reis bíblicos. É aqui que tudo começa, sabe? Onde surgem aqueles nomes famosos que todo mundo já ouviu falar. Mas para entender de verdade, a gente precisa separar o que é lenda do que é fato histórico. Bom, antes de existirem reis, existiam os patriarcas. Nomes como Abraão, Isaac e Jacó. Eles são figuras super importantes, mas atenção, eles eram líderes de clãs, guias espirituais, não eram monarcas com reino, um palácio, nada disso. A ideia de um Estado ainda estava longe de existir. A monarquia para valer mesmo começa aqui, com o chamado Reino Unido. Saul foi o primeiro rei, depois veio o famoso rei Davi e, em seguida, seu filho Salomão. Foi tipo uma era de ouro, um período super marcante, mas que, na verdade, foi bem curto. Pois é, essa união não durou muito. Depois da morte de Salomão, o reino se parte em dois. No norte, fica o reino de Israel, e no sul, o reino de Judá, onde ficava Jerusalém. A partir daí, a história se divide e segue por dois caminhos diferentes, com duas listas de reis. O Reino do Norte, Israel, teve 19 reis. Foi uma história bem agitada, cheia de conflitos. E essa linhagem teve um fim bem definitivo quando o Império Assírio invadiu e basicamente apagou o reino do mapa. Já o Reino do Sul, o de Judá, conseguiu resistir por mais tempo. Teve 20 reis e até uma rainha, Atália. Essa linhagem que vinha de Davi também teve um fim trágico com a conquista pelo Império Babilônico. E essa data aqui, essa é o ponto final. Em 586 a.C., os babilônios destroem Jerusalém e o templo. É o fim da era dos reis bíblicos com um reino independente. É um momento decisivo na história. E o que acontece depois disso? Bom, aí começa um período enorme, longuíssimo mesmo, de mais de 2000 anos, em que aquela terra foi governada por uma potência estrangeira atrás da outra. A soberania local simplesmente desapareceu por séculos. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma verdadeira dança das cadeiras de impérios. Primeiro os babilônios, depois os persas, aí os gregos, os romanos, os califados islâmicos, o Império Otomano e, por último, os britânicos. Durante todo esse tempo, quem mandava não era um rei local, e sim um governador indicado por algum império distante. E essa frase resume tudo perfeitamente. O poder estava nas mãos de governantes estrangeiros. E mesmo quando aparecia um líder local, ele não era de fato independente. Isso nos leva a um ponto que confunde muita gente. Muita gente pergunta, e o rei Herodes? Então, Herodes era judeu, sim, mas ele não era um rei soberano. Ele era o que a gente chama de rei cliente de Roma. Ou seja, ele governava com a permissão do imperador romano. A decisão final não estava em Jerusalém, estava em Roma. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo de quase 2000 anos. Depois que o mandato britânico acaba, em 1948, um capítulo totalmente novo começa. A fundação do Estado moderno de Israel e, com ele, claro, um sistema de liderança completamente diferente. E o ponto principal é este. O novo Estado não tentou restaurar a monarquia antiga, nada disso. Em vez disso, o que nasceu ali foi uma democracia parlamentar, um sistema de governo moderno com líderes eleitos pelo povo. A era dos reis ficou para trás na história. Certo, então, quem lidera Israel hoje? Basicamente, são dois cargos principais. Tem o presidente, que é o chefe de Estado, mas com um papel mais simbólico, cerimonial. O poder de verdade, o poder executivo, político, esse está nas mãos do primeiro-ministro, que é o chefe de governo. E a história moderna de Israel é cheia de líderes marcantes. David Ben-Gurion, que foi o primeiríssimo, Golda Meir, uma das primeiras mulheres a chefiar um governo no mundo inteiro, e Yitzhak Rabin, que ganhou um prêmio Nobel da Paz
e Benjamin Netanyahu, que foi quem ficou mais tempo no cargo. Certo, vimos muitas partes diferentes dessa história. Que tal a gente organizar tudo agora? Vamos montar a verdadeira linha do tempo da liderança em Israel, do início até os dias de hoje. Resumindo, a história toda pode ser dividida em 4 grandes fases. Primeiro, os patriarcas, líderes tribais. Depois, a Era dos Reis Bíblicos, a única fase de monarquia independente que acabou lá em 586 a.C. Em seguida, o período mais longo de todos, 2.500 anos de governadores de impérios estrangeiros. E por fim, desde 1948, a Era dos Primeiros Ministros, em uma democracia. Então, a melhor forma de enxergar isso tudo não é como um único livro, como uma história contínua. Pense mais como uma biblioteca, cheia de livros diferentes. Cada um conta a história de uma era, com seus próprios personagens, suas próprias regras e seus próprios desafios. E essa viagem toda pela história nos deixa com uma pergunta para refletir. Se os governos, os sistemas e os líderes mudam tanto ao longo dos séculos, o que, no fim das contas, define a identidade e a continuidade de uma nação? Uma questão bem profunda que fica no ar. Obrigado por acompanhar essa análise.